dessa... Bom, incrível como os jornalistas da Globo sempre recebem as informações, né? Tem aquelas fontes, mas confesso que essa aqui eu até achei interessante, porque diz o seguinte, que os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem diferentes avaliações sobre o que buscavam verdadeiramente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que desembarcou e ficou por 2 dias na embaixada da Hungria, isso no mês ainda de fevereiro. Alguns citam provocação à corte. Olha só, ministros se sentiram provocados e recibo também do medo das investigações, chamaram ainda de ensaio de pedido de asilo. Mas ninguém vê crime. Por isso, a expectativa no STF é a de que, ao receber as informações, as explicações formais da defesa do ex-presidente, que inclusive hoje acho que completam as 72 horas, né? 48 horas. 48 horas, a gente confunde. Antes era 72, Pois 48, depende né? do humor. Exato. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai ter, então, essas explicações para impor novas sanções ou não. Mas teve um ministro, não citaram o nome, um deles disse o seguinte, abre aspas, dormir na embaixada não configura descumprimento de nenhuma das ordens judiciais que ele tem. Marco, o que você acha dessa declaração? Obviamente, essa informação está no G1, e foi a Daniela Lima, inclusive, que hoje à tarde estava trazendo essa informação. Mas o Camarote, achei engraçado que esse outro jornalista, o Camarote, ele, alguns dias atrás, ele já estava até traçando tudo o que deve acontecer, né? Que vai ter a questão da primeira turma, os 5 ministros vão decidir como é que vai acontecer a prisão de Bolsonaro. Como que você vê tudo isso? Esses mensageiros, garotos de recado. É uma ótima pergunta, Berenice, porque eu fico aqui pensando, né? Eu desligo a rede social, porque eu não assisto a Globo, né? Eu vejo só pelo X. E daí eu vejo lá os principais comentários que eles selecionam e veio exatamente isso que você falou, a Daniela Lima. Eu postei nas minhas redes também esse vídeo da Daniela Lima falando sobre, né, os ministros não enxergam como algo que gera prisão preventiva de Bolsonaro, dormir na embaixada da Hungria. Só que a gente não sabe, né? O que o Gilmar Mendes comeu no café da manhã dele hoje? Estava estragado? Deu dor de barriga? Se sim, o Bolsonaro pode ser preso hoje. Se não, ele pode usar uma tornozeleira eletrônica. O Alexandre de Moraes leu alguma notícia que o desagradou. Então, se ele ficou triste e chateado, você pode ter o fechamento de um canal adicional do Paulo Figueiredo. Ou será que Então, a gente está trabalhando aqui numa espécie de situação totalmente imprevisível, né? Tudo é imprevisível. Nada pode ser previsto. E isso, por si só, já é a subversão total, já é o desmonte, já é a destruição do que a gente tem falado, do Estado de Direito. Para que serve lei? Não é para dar previsibilidade a respeito do que vai acontecer comigo se o Estado quiser me incriminar de qualquer coisa? Então a imprensa quer destruir a imagem do Marco, certo? E daí a imprensa começa. O Marco Antônio é lavador de dinheiro. Ele criou um canal no YouTube. Ele recebe recursos de fora, de uma empresa, do grupo da Google, e ele usa esse dinheiro e começa. Aí essa turma aí, sedentos de sangue, né? Essa galera sádica da imprensa, começa a espumar. Um bando de cadela raivosa espumando pela boca para tentar pegar o perseguido de plantão. Nesse caso é o Bolsonaro. Então, era como se eles tivessem... É uma espécie de ciclo que se retroalimenta, um ciclo vicioso que se retroalimenta. O que acontecia, e a gente faz, né, esse paralelo com a Revolução Francesa o tempo todo, mas é isso.
Então, o que a gente pode usar de pretexto para pegar o Bolsonaro? Eu estava vendo esses dias, tem um canal novo da esquerda, maluca, com aquele Chico Pinheiro. Vocês já viram? Vocês lembram do Chico Pinheiro, não? Um tal de ICL, não é? BNews, alguma coisa assim. ICL, é isso aí. ICL. Tá Esse ICL, inclusive, Marco, me permita um parêntese, esse canal, antes do Lula assumir a presidência, ele é desse tamanhinho. Acho que eles estão ganhando uma verba boa, porque eles têm até estúdio agora. Chico Pinheiro, que saiu da Globo, tá lá. Então, assim, e é um estúdio que fica aqui. É um estúdio que fica, salvo engano, tem um estúdio que fica aqui perto, na Faria Lima. Não sei se é esse que eles estão usando agora. Não sei onde é que o Chico mora, mas eu não sei de qual estúdio ele faz também. Mas tem um aqui na Avenida Faria Lima que eles usam. Pegaram dinheiro, sabe da onde? Audiovisual, recurso da lei, tá? É tudo processinho aprovado, são vários milhões, tá? Eu não sei, eu preciso puxar isso daí. Depois eu vou fazer essa lição de casa, mas acho que são vários milhões que eles conseguiram pegar para fazer esse telejornal bizarro. E daí o Chico Pinheiro fica lá. Eu acordava, acho que de manhã, quando eu estudava no colégio, e eu ouvia esse cara, esse delinquente. O cara é um delinquente. E ele falava, não é imbrochável, não? Não é? Tá com medo do quê? Não é imbrochável, não é machão? Agora tá com medo do quê? Vai se hospedar lá na embaixada da Hungria? Tá com medinho, Bolsonaro? Então é um cara que você tem que colocar uma camisa de força no cara. O cara é doente mental. O cara é um psicopata. Maluco, doido de pedra. E daí ele tá lá espumando, e o mais engraçado são os pseudo-jornalistas, é tudo tipo militante do PSOL, do PCdoB em volta dele, falando, é verdade. Fazendo aquela cara, como se o cara estivesse falando uma coisa, sabe? Uma puta tese, super embasada. E a galera, muito bem, verdade, é isso aí. E é sobre isso, né? A imprensa, ela de uma forma, ela é uma extensão da comunicação do Supremo, que é um nível de corrupção moral, litúrgica e corrupção real mesmo. Você ter um contato direto com ministros, ou com juízes auxiliares, ou com membros do gabinete do ministro, tudo isso é criminoso, é escandaloso. Isso nos Estados Unidos, em qualquer país sério, seria um negócio completamente escandaloso. Os caras adiantando voto pelo jornalista da Globo, falando, eu acho que isso daí não vai pegar tão mal assim para o Bolsonaro, mas cogita-se a hipótese de uma tornozeleira eletrônica. Você fala, cara, eu tô ouvindo isso? Eles estão adiantando, então, voto. Marco, mas já é perseguição, você fala isso toda hora. Eu falei, sim, mas é que virou um negócio além do bom senso, é desavergonhado. E os arautos, o que mais me deixa maluco, e eu vou continuar denunciando a hipocrisia, o cinismo e o sadismo desse pessoal, são esses arautos do caos, que hoje são esses militantes da extrema imprensa. Esse pessoal, vou falar uma coisa para vocês, a nossa verdadeira briga a longo prazo é com esses caras. O cenário político vai mudando, e eu espero que a gente consiga tirar os tiranos do poder. Mas o cenário cultural, a gente tem um trabalho muito importante para fazer de médio e longo prazo. Porque esses caras são os caras que fazem lavagem cerebral nas pessoas, criam as máquinas de assassinato de reputação e trabalham de maneira extremamente eficiente. Como eu disse, esse canalzinho aí, Mequetrefe, está financiado por milhões de reais do pagador de imposto. Então é contra a nossa briga principal é contra essas máquinas de lavagem cerebral. Perfeito, Marco. É exatamente isso. E aí a coisa é tão ridícula. Eles conseguem fazer uma coisa assim tão ridícula, eles conseguem se rebaixar num nível assim tão grande, né? É de fato aquela coisa do poço que tem um alçapão, que tem um outro alçapão e vai, né, afundando cada vez mais. Então,
O STF agora, então, não vê crime em ida de Bolsonaro à Embaixada da Hungria. Então, o que foi todo esse estardalhaço, né? E outra coisa que saiu hoje também, após 5 meses de investigação, a Polícia Federal conclui, né, que Bolsonaro não importunou a Baleia Jubarte, né? Gente, quanto de dinheiro público, quanto das horas de agentes da Polícia Federal estão sendo gastos com bobeira. A gente ri porque é risível mesmo, mas é o nosso dinheiro que está indo embora. Todas essas investigações que não tem razão de ser, que não tem crime configurado, que você olha e diz assim, que é isso? Tudo isso está sendo gastação de dinheiro público, mais uma. E aí, para no final chegar, realmente não houve crime ele ter dormido na Embaixada da Hungria. Mas não precisa ser o ministro do STF para entender isso. Qualquer pessoa normal sabia disso. Ele realmente não tem como ele acusar de ter importunado a Baleia. Mas a gente já sabia disso. Aí agora já estão falando de que vai voltar a investigação sobre as joias. O pai do Cid já foi depor na Polícia Federal, de novo. Então, ou seja, é aquilo que uma vez a gente brincou aqui, né? Parece que eles têm uma lista de coisas. Já pode riscar, né? Da baleia. Essa daqui da baleia foi, gente. E também da Hungria não colou. Infelizmente, sinto muito. E noites húngaras também, não rolou noites húngaras. Então, e agora? O que a gente faz? Acabou. Volta lá, volta lá. Volta na 348. Joias. Então vão agora para as joias. É isso. Sabe aquela coisa assim, parece o plano Acme, né? Parece o plano do Tiny Toon, né? Do Looney Tunes. Sim. Que você sempre tenta pegar ali e não consegue. Gente, é um negócio assim muito tosco. Muito, muito ridículo. E, no entanto, isso é o que está nos noticiários. Agora, os problemas de corrupção, os problemas econômicos gravíssimos, 58 bilhões de déficit só em fevereiro. 2 meses. Nós já estamos com quase 60 bilhões de reais de déficit primário. Quanto que vai terminar esse ano? Pode colocar lá em cima isso daí. Pode colocar lá em cima. Ano de eleição, vai ter muita coisa ainda de fundo partidário rolando por aí. Vocês podem botar esse déficit lá em cima. Então, nada disso vai ser destaque. O que vai ser destaque vai continuar sendo o Bolsonaro. É por isso que às vezes eu me pergunto se o Bolsonaro ainda não é o presidente. É verdade. Porque às vezes parece, né? É verdade. Eu estava até rascunhando aqui a listinha, né? 51 imóveis, não deu certo. Essa também. Mansão nos Estados Unidos, não deu certo. Morte da Marielle, não deu certo. Também. Baleia, risca também. Agora sobrou eles ficarem ali nesse loop infinito das joias e do cartão de vacina. Agora são essas. Bom, a gente vai seguir acompanhando, né? Mas sempre lembrando que aqui no Brasil tem muita coisa errada acontecendo. Max, você destacou muito bem a parte econômica e eu quero lembrar também da parte da saúde, né, gente? Sim. Muitos casos de dengue. Inclusive, Lula foi chamado até de presidengue por um deputado estadual. A gente vai até entrevistar ele no Fator Político. Porque esse apelido pegou e apesar da gente dar risada, a gente está falando de uma doença antiga, mas que está matando milhares de pessoas, já passa de 800, até ontem eram mais de 800 casos confirmados e mais de 1.000 mortes que estão sob análise, né? Mas ao que tudo indica, também morreram por causa da dengue. E já explodiu mais de 2 milhões de casos confirmados, fora aqueles que também ainda estão sob análise. Volto a frisar, cadê a vacina? O índice de vacinação está baixíssimo, essa vacina poderia ter sido adquirida ainda no ano passado. A gente está falando de uma doença, né, que
está há anos, antiga, como eu falei, não é o caso de uma Covid, como o governo Bolsonaro teve que enfrentar uma doença nova, ninguém sabia como agir naquela época, mas agora o cenário é outro. E aí eles ficam manipulando totalmente o noticiário, né? Lula tirando foto com Macron, entregando lá o prêmio pro líder indígena, não posso nem falar enfim, o Rony, né? Ronier. Raoni, né? Raoni. O Raoni, inclusive, gente, foi aquele líder indígena que estava criticando o presidente Lula em relação às queimadas. Não sei se vocês se lembram. Ele esteve presente no dia da posse, né? Representando, junto também com uma mulher afrodescendente, e depois disso ele criticou o governo Lula, mas agora, depois de receber maior honraria do presidente francês, acredito que vai ficar com essa dívida eterna, jamais vai ousar a falar, né, da questão da Amazônia, e pode pegar fogo tranquilamente aí que com o cacique Raoni, certamente ele não vai falar mais nada em relação a isso, afinal ele tem essa dívida eterna com essa medalha, essa honraria máxima que ele recebeu do Macron. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.pt.